Como enfaixar o tornozelo? Usando uma bandagem de compressão elástica. Comece na planta do pé. Segure a extremidade da bandagem contra a planta do pé, levando a atadura para o lado externo, lateral, do pé em vez do interno, medial. Deixe a bandagem enrolada para facilitar o manejo, sem precisar lidar com um pedaço de pano comprido e solto. Para dar um apoio extra à articulação, coloque uma gaze de cada lado do tornozelo antes de começar a enfaixá-lo. Existem também espumas de compressão em formato de ferradura que são usadas para aumentar a estabilidade da articulação lesionada. Enrole o peito do pé. Use uma mão para segurar a extremidade da atadura na planta do pé e, com a outra mão, traga a bandagem passando-a sobre o peito do pé, vindo do lado de fora para a parte de dentro do pé. Em seguida, passe a atadura novamente por debaixo do pé e repita mais 2 vezes, completando, assim, 3 voltas levemente sobrepostas umas às outras. Use o mesmo rolo de bandagem para todas as voltas. A atadura deve ficar firme, mas não muito apertada. Todas as voltas do curativo devem estar alinhadas seguindo a mesma direção. Caso a faixa esteja ficando torta demais, tire-a e comece de novo. Enrole o tornozelo. Depois da terceira volta, leve a bandagem sobre o peito do pé, trazendo-a pelo lado de dentro, medial, do tornozelo. Depois por trás do tornozelo, trazendo-a de volta para o peito do pé e, por último, levando-a de volta à planta do pé. A bandagem deve fazer o desenho do número 8 sobre os pés e o tornozelo, ao mesmo tempo em que deixa o calcanhar exposto. Repita o 8. Faça mais 2 voltas formando o 8, sobrepondo um pouco as faixas umas sobre as outras. Quando terminar, a atadura terá coberto todo o pé, estendendo-se por trás do tornozelo. Pés e pernas menores não precisam de 3 voltas em 8 completas. Às vezes, apenas 2 já são suficientes para cobrir todo o pé. Caso esteja enfaixando o tornozelo de outra pessoa, pergunte a ela se a faixa não está muito apertada. Se estiver, comece de novo. Prenda a atadura. Estique o último segmento da bandagem e use as pequenas taxinhas de metal ou velcro presentes na extremidade dela para prendê-la no local. A faixa deve estar rente à pele, sem quaisquer relevos ou torções para deixar o curativo mais confortável e seguro. Tire a bandagem imediatamente se os dedos do pé ficarem esbranquiçados, dormentes ou formigando. A atadura deve ser usada por algumas horas e durante atividades físicas ou sob recomendação médica. Ela também deve ser retirada 2 vezes ao dia para permitir que haja uma circulação sanguínea adequada em todo o pé durante o restante do tempo. Usando uma bandagem elástica adesiva, enrole o pé e o tornozelo usando a fita. Comece pela planta do pé e amarre-a em volta de todo o pé, subindo até o tornozelo, parando alguns centímetros acima da articulação, mas deixando o calcanhar exposto. Crie uma espécie de ancoragem. Enrole a bandagem sobre a primeira volta de fita, alguns centímetros acima do tornozelo. Use uma tesoura para cortar a atadura e sobreponha a extremidade final dela ao ponto de início para garantir que a bandagem permaneça no lugar. Isso é chamado de âncora, porque forma a base para o restante do curativo.
A fita deve estar firme, mas confortável e não muito apertada. Você pode usar mais de um pedaço de fita para ancorar a atadura e prendê-la firmemente no lugar. Faça uma espécie de estribo. Alinhe a bandagem com a lateral externa do tornozelo e, como um estribo, passe-a por debaixo do pé e traga-a para a parte interna do tornozelo, prendendo-a ali. Repita esse procedimento outras 2 vezes, deixando as fitas levemente sobrepostas, garantindo uma imobilização maior da articulação. Estabilize o pé e o tornozelo fazendo um X. Coloque o final da fita no osso do tornozelo maléolo e estenda-a diagonalmente por cima do pé. Em seguida, passe-a na sola do pé até alcançar a parte interna do calcanhar. Depois, passe a atadura em volta do tornozelo e traga-a diagonalmente para o topo do pé, formando outro X. Termine de enrolar a bandagem fazendo o número 8 3 vezes. Posicione o final da fita no lado externo do tornozelo. Leve-a para o peito do pé. Depois para a sola. Então para trás do outro lado do pé e em volta do tornozelo. Repita esse 8 3 vezes, sobrepondo a atadura em cada volta, assim como no método anterior. Caso esteja enfaixando o tornozelo de outra pessoa, pergunte a ela se a faixa não está muito apertada ou prendendo a pele e repuxando os pelos. Se estiver, comece de novo. Esse tipo de bandagem pode ser usado o dia todo e durante a prática de atividades físicas, devendo apenas ser trocada quando estiver suja. No entanto, tire a fita imediatamente se os dedos ficarem brancos e dormentes, preparando-se para enfaixar o tornozelo. Decida de que maneira você prefere enfaixá-lo. As 2 técnicas citadas têm prós e contras, sendo necessário saber qual a mais adequada para o seu caso. Além disso, existem fatores que devem ser considerados nessa escolha, como as bandagens de compressão elástica são usadas para fazer uma compressão. Como o próprio nome diz, elas são feitas de tecido flexível, que muitos preferem por ficarem mais confortáveis na pele, e são presas por hastes de metal ou velcro. Esse tipo de atadura é reutilizável, portanto, convenientes para pessoas que precisam de imobilização frequente. Os atletas podem estranhar o uso dessas ataduras durante o exercício, pois elas ficam volumosas em volta do tornozelo, dificultando na hora de correr e pular. Por outro lado, a bandagem elástica adesiva tem uma primeira camada que age como uma espuma de proteção, protegendo o corpo e evitando que a pele seja repuxada demais pela fita, além de facilitar a fixação da atadura no local e estabilizar mais facilmente a articulação. Ao contrário da bandagem citada anteriormente, essa fita adesiva não é reutilizável, o que pode encarecer bastante para as pessoas que praticam atividade física com frequência e precisam trocar a atadura regularmente. Apesar de essa bandagem ter uma camada de proteção para a pele, ela pode não ser 100% eficaz quando se faz um esforço muscular contínuo no local da lesão. De modo geral, os atletas preferem essa fita elástica do que as bandagens compressivas durante a prática de exercício pelo fato de a cinesiotape ser mais fina e aderir melhor ao corpo. Prepare o tornozelo para a imobilização. Limpe e seque bem o pé antes de enfaixá-lo. Em seguida,
Estenda a perna apoiando o tornozelo sobre uma cadeira ou banco para facilitar o processo. Se for usar a bandagem elástica adesiva, é indicado que você raspe os pelos da região da perna e do tornozelo antes para evitar a dor na hora de tirar a atadura.